No momento em que você perceber que não existe nada além do momento presente em você, nada além do agora, uma alertividade surge em você. Você se torna atento ao que quase se pode chamar de a presença do poder deste momento. O poder da própria vida neste momento presente, que consiste em sim, consiste em percepções dos sentidos e também consiste em, bem, vamos olhar que momento presente é esse. Esse momento presente é este local onde estamos. O que percebemos aqui visualmente, o que vemos, ouvimos, as luzes e a totalidade do ambiente. Então vamos nos tornar alertas para que possamos realmente perceber isso. E além daquilo que percebemos nessa sala, há mais alguma coisa sobre isso, que poderíamos chamar de momento presente? Bem, se você olhar profundamente o suficiente, sim, também há. O campo de energia interior em seu corpo, que você pode realmente sentir, que você está vivo em suas pernas, seus braços, seus pés, é também parte do momento presente. Sentir o campo de energia que permeia o corpo físico, que também é algo que você pode sentir. Portanto, há percepções sensoriais externas e há o sentimento, a vivacidade dentro de seu corpo. Se você está totalmente no pensar, você não pode sentir isso em nada. Você não se sente vivo. Você apenas está vivo na parte superior da casa, na sua cabeça. A casa inteira que você habita, então, está vazia. Então você pode começar a habitar todo o corpo, e não só apenas a cabeça. Isso se torna parte de sua experiência do momento presente. Assim, percepções dos sentidos, sim, há elas, e também está toda essa vivacidade, e até na luz artificial vemos isso. Claro, você pode dizer, eu prefiro a luz do sol, ok, eu também. Mas há uma beleza e vitalidade mesmo à luz artificial. E há uma beleza e vivacidade que é geralmente negligenciada, que está na textura da cadeira que estamos sentados aqui, da sua cama ou do que você estiver vestindo, flores, claro. E de repente você se torna consciente disso e isso não é tudo ainda. Estamos apenas entrando no momento presente. Então você tem tudo isso, meu amigo. E os exteriores, e de repente você aprecia a vitalidade de todas as coisas que o cercam. Outras pessoas têm que tomar ácidos para chegar a isso, mas você não precisa. Basta reservar um momento, silenciar um pouco e olhar em volta. Tudo está aí e sempre esteve aí. A realização dessa dimensão eterna, a nossa verdadeira natureza, é o outro lado da compaixão. Em um nível mais profundo, podemos reconhecer agora não só a nossa própria imortalidade, mas também a de todas as outras criaturas. No nível da forma, partilhamos a mortalidade e a precariedade da existência. No nível do ser, partilhamos a vida eterna e radiante. Esses são dois aspectos da compaixão. Na compaixão, os sentimentos de tristeza e de alegria, aparentemente opostos, se fundem em um só e se transformam em uma profunda paz interior. Isso é a paz de Deus. É um dos mais nobres sentimentos de que os homens são capazes e possuem um grande poder de cura e transformação. Mas a verdadeira compaixão, como acabei de descrever,
ainda é rara. Ter uma profunda empatia pelo sofrimento de um outro ser exige um alto nível de consciência, mas representa apenas um lado da compaixão, não é completa. A verdadeira compaixão vai além da empatia ou da simpatia. Não acontece até que a tristeza se misture com a alegria do ser além da forma, a alegria da vida eterna. O corpo não morre porque acreditamos na morte. O corpo existe, ou assim parece, porque acreditamos na morte. O corpo e a morte são partes da mesma ilusão, criada pelo modo egóico de consciência, que não tem percepção da fonte da vida e vê a si mesmo como uma coisa separada e sob constante ameaça. Assim ele cria a ilusão de que somos um corpo, um veículo físico e sólido, que está sob uma constante ameaça. A ilusão está em percebermos a nós mesmos como um corpo vulnerável que nasce e pouco depois morre. Corpo e morte, uma ilusão. Um não existe sem o outro. Queremos manter um lado da ilusão e nos livrarmos do outro, mas isso é impossível. Entretanto, você não pode escapar do corpo e nem tem que fazer isso. O corpo é uma percepção incrivelmente distorcida da nossa verdadeira natureza. Mas a nossa verdadeira natureza está disfarçada em algum lugar dentro dessa ilusão. Não do lado de fora, portanto o corpo ainda é o único ponto de acesso a ela. Se você vê um anjo, mas o confunde com uma estátua de pedra, tudo o que você precisa fazer é adaptar a sua visão e olhar mais de perto para a estátua de pedra e não olhar para outro lado. Se você então percebe que aquilo nunca foi uma estátua de pedra, você então percebe que aquilo nunca foi uma estátua de pedra. Que papel a força de vontade desempenha no processo de despertar, se houver algum? Eu uso alguma força de vontade para me motivar a seguir seus ensinamentos. Eu sei que devo ouvir, porém eu não quero, mas eu devo ouvir. Bom, então não é força de vontade, porque se você usar força de vontade e ouvir, porque você acha que deveria estar ouvindo ou sua pessoa espiritual devia estar ouvindo uma palestra espiritual apenas para provar a si mesmo que você é espiritual? Ou você está determinado a despertar? Não há algo em você que quer ouvir e que responde. Não tem nada a ver com força de vontade. É um campo de energia que se eleva e, qualquer que seja, a única maneira de você ouvir qualquer ensinamento espiritual é daquele nível mais profundo, não do nível mental, conceitual. E sempre que você ouve um ensinamento espiritual, é sempre do lugar mais profundo. É sempre um reconhecimento do que você já sabia lá no fundo. Então a verdade sempre é reconhecida porque vem de você. Ouça do mesmo lugar de onde surge o ensinamento. E assim ele reconhece a verdade. Você já conhece, mesmo que não seja muito profundo para você acessar por si mesmo. Então você ouve um ensinamento espiritual e de repente a verdade que está em você é chamada à força e prolongada e responde: ah, sim. E ele imediatamente já entende que é isso. Sim, porque eu já sabia disso antes. É claro que você sabia antes, porque você sabe que reconhece. Agora há algo mais em você que não quer ouvir. A entidade egóica pode às vezes assumir o controle e dizer algo como: eu não consigo lidar com essas coisas espirituais agora. Deus, isso é demais para mim. Porque qual é o objetivo de tudo isso? Isso não está me levando a lugar nenhum.
Eu tenho feito isso por anos e onde isso está me levando? Chega disso. Você começa a sofrer mais e mais, e finalmente o sofrimento se torna aquilo que te desperta novamente, aquilo que cria a lacuna da abertura em você, e então você está pronto. Agora você quer ouvir de novo, porque não aguenta mais o sofrimento. Então, é força de vontade? Não é. Agora, pode às vezes parecer à primeira vista, pode parecer quando digo preparação para estar presente. Você pode escolher estar presente quando já existe um certo nível de presença em você. Você pode escolher estar presente em vez de ficar à deriva em sua mente. E há um estado de alerta associado à presença. Mas é um estado de alerta relaxado. Não é um estado de alerta rígido. Você vê a diferença. É mais fácil agir do que falar sobre isso. Não é o alerta apertado, quase medroso, ou mesmo alguma raiva por trás disso. É um alerta relaxado. Então é quase isso. Pode parecer incompatível, mas não é. Assim que o alerta tem intensidade, mas isso não é força de vontade. O estado de alerta não relaxado tem um elemento de força de vontade e não é isso. Às vezes você pode ver em pinturas ou desenhos de mestres zen esse estado de alerta. E em Mestre Zen, essa versão particular do despertar espiritual, há uma ferocidade. Há uma ferocidade na maneira como eles aparecem às vezes nos desenhos antigos. E também há uma ferocidade na maneira como eles ensinam, que é parcialmente condicionado culturalmente, porque tudo vem através do véu particular. O ensino é o mesmo, não importa. O véu cultural ou o véu condicionado. Mas a maneira como se manifesta pode ser condicionada por uma cultura, ou no caso do professor, pode ser condicionada pelo campo de energia do professor. Alguns professores parecem mais diretos e agressivos. Quase não é realmente agressivo, mas pode parecer. Então, para o ego, parece que há uma ferocidade às vezes. Para o estado de alerta, que às vezes é necessário para quebrar, através de todas as coisas mentais que você precisa saber. Se você parece feroz ao mesmo tempo, não importa. Mas se você olhar os melhores desenhos de Mestre Zen à primeira vista, eles parecerão ferozes se você olhar mais de perto. Você verá isso por trás. A ferocidade, nela há uma compaixão e uma gentileza. E claro, isso só pode ser feito por artistas que são mestres, que podem capturar qual é a realidade interior do mestre Zen, que é tanto a ferocidade, quanto por trás dela esconde-se a compaixão. O mesmo se aplica à prática da meditação. Força de vontade não é uma boa maneira de garantir que sua prática de meditação seja bem-sucedida. Em outras palavras, não funciona. Porque a força de vontade e a meditação são a famosa tampa da chaleira fervendo que você está segurando, forçando-se a ser, ainda em vez de render-se ao momento presente, para que a quietude surja naturalmente. Você está se forçando a ficar quieto. Então, isso pode funcionar por um tempo,
E quando o próximo episódio de inconsciência acontece, o que acontecerá em breve quando você voltar à sua vida normal após a meditação, você desce as escadas para a cozinha e antes que você perceba, você está gritando com alguém. E todo mundo está perturbando a sua serenidade. Depois de formado na Universidade de Londres, eu não fiz muita coisa. Por quase um ano, e este foi um ano no qual eu fiquei mais infeliz e deprimido. E a mudança interior de repente aconteceu interiormente. Eu estava com 29 anos. Eu acordei no meio da noite e isso não era anormal para mim. Acordar no meio da noite. E me senti intensamente depressivo e com muito medo ao mesmo tempo. Isso aconteceu de novo nessa noite e um pensamento surgiu em mim. Eu não posso viver comigo mais. E esse pensamento se repetiu na minha mente. Eu não posso viver comigo mais. Então, de repente, eu prestei atenção a esse pensamento como se eu ficasse atrás dele e olhasse para ele. E dissesse, é um pensamento estranho. Eu não posso viver comigo. Eu sou um ou dois? Esse pensamento mostrou que parecia ter duas pessoas aqui. Eu e o ego, que eu não posso viver junto. Eu não tinha resposta para essa pergunta e essa pergunta confundiu minha mente. Muito mais tarde, isso me lembrou a um koan que tem no Zen, que é um enigma feito para parar a mente. Por exemplo, qual é o som do bater palmas com uma mão só é um koan famoso. E isso não tem uma resposta no nível intelectual. Então a pergunta que surgiu em minha mente também não tinha uma resposta no nível intelectual. Quem sou eu? E quem é o ego? Com o qual eu não posso viver. Mas essa pergunta disparou uma mudança interior. Algo dentro de mim que eu não entendi naquele momento. Deve ter se desidentificado do ego. O meu eu infeliz, como eu chamei mais tarde. Então esse tipo de desidentificação aconteceu. O eu sou, o qual mais tarde reconheci como a consciência que eu sou. Se separou da identidade condicionada, da consciência condicionada, que era o que me fornecia um sentido de identidade com o ego. E isso consiste, a maior parte, de uma história infeliz. Então eu senti como que sendo sugado a algum tipo de vórtice de energia, no qual eu estava desaparecendo, e ainda ocorreu um momento de resistência, e então eu ouvi alguma coisa, como se fosse uma voz interior, dizendo, não resista. Então eu desisti de resistir ao sentimento de quase estar desaparecendo no nada. E então eu não me lembro de muito mais daquela noite. Tudo o que eu sei é que na manhã seguinte eu acordei e abri meus olhos, olhei ao meu redor e o que eu estava vendo parecia que era pela primeira vez. Recente, algo novo e vivo, a luz vindo atrás da janela, objetos familiares na mesa, pareciam novos e vivos. Então eu saí para dar uma caminhada e olhei ao redor e tudo parecia tão tranquilo, mesmo o tráfego na cidade parecia tão tranquilo, e percebi que algo estranho tinha acontecido. De repente, tudo parecia preenchido de vida em paz, e eu não sabia por quê. E foi assim. E esta paz interior surgiu como um pano de fundo para todas as experiências, como pano de fundo para todas as sensações, mesmo como um pano de fundo para os meus pensamentos. Nunca mais me deixou. Mas levei um longo tempo para entender e ser capaz de colocar em palavras. Mais tarde comecei a investigar outros ensinamentos espirituais. Pela primeira vez,
budismo, cristianismo e ensinamentos espirituais mais atuais. E muito rápido, eu reconheci a verdade, que em muitos casos está escondida sobre muitos séculos de adições culturais, interpretações e equívocos, e pude ver a verdade que está no budismo, no cristianismo, os ensinamentos originais, e eles esclareceram o que aconteceu comigo. E, por exemplo, eu peguei o Novo Testamento e li que Jesus disse: a paz vem através do total entendimento. E isso é exatamente o que eu sinto. Esta paz vem de entender tudo o que é. Então ele deve ter tido esta mesma experiência. A paz, de repente, surgiu. E não relacionada com qualquer coisa no mundo externo. Não foi causada por alguma coisa maravilhosa no ambiente externo. Ou seja, não parecia ter uma causa externa. E mais tarde eu visitei professores Zen e de novo eu reconheci a verdade do Zen imediatamente, mas eles também me ajudaram a entender o que aconteceu comigo, em um contexto muito maior. Por exemplo, eu me lembro de falar com um monge budista que disse, quando nós conversávamos, sobre chegar ao fim do ato de pensar. E que Zen é sobre não pensar. Imediatamente, percebi algo que, estranhamente, eu não tinha percebido antes. Que meu processo de pensar, depois do que aconteceu naquela noite, ficou reduzido de talvez 80%, ou seja, eu não estava mais pensando tanto. E por causa disso eu tinha tanta paz. Então eu percebi que o ruído mental contínuo, como agora eu o chamo, que é compulsivo e composto na maior parte de pensamentos inúteis, e que na maioria das pessoas está mentalmente acontecendo o tempo todo, no meu caso acabou. Pode acontecer algum pensamento quando ele é necessário, e ocasionalmente pensamentos podem vir. Mas existem grandes intervalos em que não há pensamento, e nesses espaços longos, e intervalos de não pensamento, ocorre a experiência maravilhosa de paz interior. E descobri que esta paz interior já estava lá antes, mesmo quando estava ansioso, mas estava simplesmente coberto pela ansiedade e pela hiperatividade da mente. E gradualmente isso se desenvolveu em um ensinamento espiritual. Então o ensinamento espiritual agora tenta mostrar às pessoas que elas já têm dentro delas o que elas talvez estão procurando fora. A vida, a paz, o sentimento de profundo preenchimento interior já está presente em todo ser humano, como parte da sua essência interior. Então não é mais uma questão de necessidade de obter ou adquirir alguma coisa nova, que frequentemente alguns buscadores espirituais estão procurando. Todo mundo está procurando por adquirir algo para preencher a si mesmo. Eles talvez estão procurando por isso no nível material, ou no nível de experiências, ou no nível de acumular conhecimentos, ou acumular bens. Ou buscadores espirituais que querem adicionar mais experiências espirituais para o que eles são, ou achar elas mesmas em algum ponto do futuro. E você não pode, se você está olhando para o futuro, para encontrar você mesmo, você já está se perdendo a essência do seu ser, que você só pode encontrar no agora. Então eu descobri naquela noite, que tomou-me anos para entender, e no processo de entender isso, ao mesmo tempo, pessoas vinham até mim e ocasionalmente faziam perguntas. Então, gradualmente, eu ficava capaz de falar a respeito disso. E ficava capaz de reconhecer em outros o que eu tinha passado, o mesmo dilema. E talvez, com a exceção que eu tinha sofrido,
Mais profundamente do que muitos outros, eu estava mais profundamente imerso no ruído mental e no turbilhão emocional do que seria o normal. Mas o mesmo mecanismo operava nos dois sentidos.